Comecemos pelo mais fácil. Rocky, esse simpático nativo de Erida, planeta em órbita de Epsilon Eridani, pode ser exótico, mas no fim das contas é a forma de vida mais convincente de Devoradores de Estrelas, tanto o livro quanto o filme. Em ambos, ele é mostrado como um ser com um exterior formado por estruturas minerais, mas seu interior é uma mistura de células vivas percorrendo um curioso sistema circulatório e secretando produtos que interagem com nutrientes orgânicos e inorgânicos consumidos por Rocky, água sob altíssima pressão e estruturas minerais especializadas. Talvez o fator mais definidor da vida em Erida seja a ausência de luz solar na superfície, e, logo, a fotossíntese nunca se desenvolveu naquele planeta. Em seu lugar, temos a quimiossíntese, que é a capacidade de produzir matéria viva a partir de compostos inorgânicos, usando a energia de oxidações químicas ao invés da luz solar. É um processo que existe em nosso planeta em micro-organismos como bactérias das profundezas oceânicas ou de ambientes anaeróbicos a quilômetros da superfície terrestre. Nesse ecossistema sem luz, a quimiossíntese oxida substâncias como sulfeto de hidrogênio ou a amônia, o principal gás da atmosfera de Erida, o planeta de Rocky. Eu poderia compará-lo a um equinoderma, mas isso seria simplista. Assim como nos equinodermas, ele possui diferentes tipos de células especializadas circulando pelo corpo. Mas, ao contrário de nossas águas-vivas, essas células especializadas ou células operárias não chegam a se organizar em colônias tão complexas como aquelas que vemos em nossos organismos marinhos. Elas se deslocam através do corpo de Rocky, executando diferentes funções metabólicas, entre as quais a secreção de compostos minerais que resultam em complexas reações de oxidações, terminando com a deposição de minerais que vão se acumulando e causando o crescimento de sua concha externa. Na prática, ele não é apenas um animal, porque a maior parte de sua massa é tecido mineral. E também não é apenas mineral, porque seu crescimento depende de células vivas, que se nutrem de substâncias orgânicas e inorgânicas, sendo, portanto, uma fusão dos dois. Ele possui dois sistemas circulatórios, um quente e um frio. O quente à base de mercúrio e o frio baseado em água. Quando o sistema quente se expande, ele aquece a água, que se expande dentro de um tecido esponjoso, que faz as vezes de músculo. Ou seja, de certo modo, Rocky, assim como todo o resto dos erídeos, é movido a vapor. Ele possui uma simetria radial, como nossas estrelas do mar, onde 3 de seus membros são usados primariamente como apêndices de locomoção e 2 como órgãos de manipulação, que diferem dos demais por possuírem pequenas garras ou dedos com as quais executam movimentos complexos, como a montagem de equipamentos sofisticados. O bombeamento é promovido por 5 corações adjacentes a cada perna, o que faz sentido, dado o peso e a densidade do mercúrio. Além dos grandes músculos no interior de suas pernas, ele possui micromúsculos acionados por efeito piezoelétrico, que é a capacidade de alguns materiais de produzir eletricidade quando submetidos à pressão mecânica. Esses micromúsculos são necessários para controlar o sistema circulatório quente, no qual as células não podem sobreviver. É plausível que as células ocupem compartimentos onde a deposição de minerais favoreça algum tipo de isolamento térmico. Rock possui orifícios para entrada e saída de amônia, o gás dominante em sua atmosfera,
mas não é exatamente respiração. Neste caso, trata-se de controle da temperatura. O corpo de um erídeo é tão quente que sua exposição a uma atmosfera rica em oxigênio pode levá-lo a uma combustão potencialmente fatal, o que faz de Rock uma figura heróica em um dos momentos mais angustiantes da trama. Como a atmosfera do planeta natal de Rock é extremamente densa e escura, bloqueando toda a luz de sua estrela, os erídeos e muito provavelmente todas as outras formas de vida do planeta nunca desenvolveram olhos ou estruturas de fotorrecepção. Contudo, um meio tão denso é perfeito para a audição, já que o som tende a se deslocar mais rápido em meios mais densos. Por exemplo, no ar, a velocidade do som é 343 metros por segundo. Na água, é de 1480 metros por segundo. Dito isso, o sentido mais desenvolvido de um erídeo é a audição, que ele também usa na ecolocalização. Erídeos são capazes de obter informações do ambiente, mesmo no quase absoluto silêncio, lendo superfícies e gerando contornos e texturas que traduzem seus cérebros, que se traduzem em seus cérebros, assim como fazem os morcegos e os golfinhos. O corpo de Rock é cheio de receptores sonoros espalhados sobre a superfície de sua concha externa. O som é extremamente importante na sociedade erídea. Apesar de não possuir um governo propriamente dito, os erídeos se organizam em grupos chamados solfejos, um termo musical que significa cantar uma melodia, respeitando harmonia, melodia e ritmo. Nesse estado, quanto maior o número de participantes, melhor e mais rápido eles conseguem resolver um problema, tal qual uma mente coletiva na qual cada indivíduo age como uma unidade de processamento neural. Na prática, os debates políticos, científicos ou artísticos são uma forma de música e se encerram quando o grupo encontra um consenso harmônico, em todos os sentidos. A fala erídea é uma linguagem complexa, baseada na sobreposição de diferentes tons, similar ao canto das baleias, e capaz de conter 6 vezes mais informação que a fala humana no mesmo espaço de tempo, o que, em parte, explica por que Rocky parece estar frequentemente ansioso e impaciente ao conversar com seu amigo humano através de um aparato tradutor. Os erídeos são extremamente inteligentes, sendo capazes de realizar cálculos complexos sem o auxílio de computadores, o que explica o fato de nunca os terem desenvolvido. Seus cérebros são estruturas cristalinas e, como tais, menos sujeitos à perda de informação, como as que ocorrem em sinapses de cérebros biológicos. Erídeos praticamente não adoecem, dada a altíssima temperatura de seus corpos, que mataria até mesmo patógenos de seu planeta natal. Contudo, estão sujeitos a diferentes tipos de lesões químicas ou mecânicas. Mesmo com todas essas diferenças evolutivas, erídeos também precisam dormir. O metabolismo erídeo necessita de um sono muito profundo para restaurar suas funções fisiológicas após as refeições. O período de repouso é quase indistinguível da morte, o que gerou o comportamento de zelar pelo sono uns dos outros. Sob essa condição, os erídeos se tornam muito vulneráveis, fato que impulsionou sua evolução rumo a uma sociedade altamente gregária. Os erídeos são todos hermafroditas. Colocam seus ovos juntos em ninhadas, nas quais as células operárias, herdadas de seus pais, se fundem e carregam uma mistura de genes de ambos os genitores. A expectativa de vida de um erídeo é de aproximadamente 700 anos terrestres. Rock tem 291 anos
quando conhece Ryland Grace, seu amigo humano, o que o torna um adulto jovem, quase entrando na meia-idade. No livro é citado que Rock permanece sozinho no sistema Tau 7 por 46 anos antes da chegada de seu colega humano. Agora vamos para a parte difícil, a biologia dos astrofágicos. Talvez o que os torne mais extraordinários é não possuírem nada de extraordinário. Tanto no livro quanto no filme, são descritos como organismos unicelulares compostos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros elementos comuns às formas de vida terrestres. Eles possuem membrana e organelas como as dos eucariotos terrestres, mas nada é dito sobre sua bioquímica, além do fato de que são a forma de vida mais eficiente na conversão de matéria em energia já encontrada, sendo capazes de armazenar quantidades extraordinárias de energia num volume ridiculamente pequeno. Os organismos mais parecidos com astrofágicos na biota da Terra são os extremófilos, micro-organismos como bactérias ou arqueias, capazes de viver em fontes termais a temperaturas de mais de 100 graus centígrados e ou em ambientes onde os extremos de pH seriam capazes de dissolver os tecidos de qualquer outra forma de vida nativa de nosso planeta. Ocorre que os astrofágicos são capazes de proezas sobrenaturais. Mesmo sendo células compostas de membrana fosfolipídica, como todas as que conhecemos, eles conseguem viver na superfície de estrelas, como o Sol, onde a temperatura pode alcançar 6.000 graus. A essa temperatura, mais do que derreter, qualquer matéria, incluindo o elemento de maior ponto de fusão conhecido, o tungstênio, é convertida em plasma, ou seja, uma nuvem de gás ionizado, onde os núcleos e os elétrons se dissociam e o átomo em si deixa de existir. Na natureza, a temperatura mais alta em que um extremófilo pode sobreviver é de 400 graus, aproximadamente, com a ressalva de que isso só é possível por curtíssimos períodos e, ainda assim, sob a forma de esporos, não de células metabolicamente ativas. A lista de milagres dos astrofágicos não para por aí. Eles são impenetráveis a qualquer tipo de emissão eletromagnética. Luz, ondas de rádio, raio-x, gama, etc., são incapazes de atravessar um astrofágico, convertendo esses seres unicelulares em uma blindagem milhares de vezes mais fina que uma folha de papel e ainda assim infinitamente superiores a qualquer bunker atômico já construído. Ah, mas tem mais. Astrofágicos são capazes de barrar neutrinos. Sim, neutrinos. Para quem não está familiarizado com a simpática partícula que dá nome a esse canal, neutrinos atravessam basicamente qualquer coisa. Enquanto faço esse vídeo ou enquanto você o assiste, estamos sendo atravessados por milhões delas. O neutrino poderia atravessar uma barra de ferro de anos-luz de espessura, como se ela não estivesse diante dele. Felizmente, ao contrário de outras partículas, como os nêutrons, o neutrino não oferece riscos à saúde, uma vez que praticamente não interage com a matéria. No livro e no filme, os astrofágicos são tanto problema quanto solução. Capazes de se alimentar do calor do Sol por conversão direta do infravermelho em energia, processo que está enfraquecendo a nossa estrela e ameaçando a vida na Terra, eles são também o combustível perfeito para a Hail Mary, a nave estelar que dá nome ao livro e ao filme em inglês. Mais do que isso, são a blindagem perfeita de uma nave contra a radiação cósmica, absurdamente leve e miraculosamente eficaz. Na história, os astrofágicos são a fonte de energia do spin drive, ou acionador de giro,
Um tipo de motor que funciona através da liberação instantânea de fantásticas quantidades de energia sob a forma de infravermelho. O funcionamento é simples. No escape da nave há milhares de pequenos nichos onde um tapete de células de astrofágicos está fixado. Ao serem expostos à luz infravermelha diante deles, imitando fontes de calor como as das estrelas, eles liberam de uma vez só um feixe de energia em sentido contrário, na tentativa de alcançar a fonte. O impulso gerado move a nave para frente. Os astrofágicos descarregados são descartados e o compartimento é recarregado para um novo impulso quando necessário. A descarga de energia é tão poderosa que pode destruir uma nave se ela estiver no caminho do feixe de energia liberado pelos astrofágicos. Baseado nessas propriedades, meu maior palpite é que há algo mais que as análises espectrais não identificaram nos astrofágicos, seja um ou mais elementos, ou combinação de elementos, ou alguma alteração em organelas, como as mitocôndrias, por exemplo, que talvez, e põe talvez nisso, tenham produzido proteínas capazes de realizar essas façanhas sobrenaturais. Para concluir, os astrofágicos são o componente menos verossímil dessa história. E ainda assim, são um delicioso exercício especulativo. Ei, algo precisava ser fictício nessa história. Senão, não teria graça, não é? Muito obrigado, não esqueça de curtir e compartilhar, e até o próximo vídeo.